Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é a professora Natália e no vídeo de hoje nós vamos resolver alguns exercícios que não estão na apostila. Nossos exercícios da apostila já estão todos resolvidos e são exercícios com conteúdo do ano inteiro, né? Visando uma revisão para quem ficou para avaliação final, ok? Então vamos começar. Questão número 1. Relacione as características atômicas com os cientistas que a propôs. Então, temos Dalton, Thomson e Rutherford aqui no nosso exemplo, certo? O modelo de Dalton, que é o primeiro modelo, ele dizia que o átomo era uma esfera maciça, indivisível e indestrutível, como uma bola de bilhar. Então, aqui, ó, seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Então, aqui nós temos o modelo de Dalton, ok? O segundo modelo, que foi proposto por Thomson, né? Thomson fez experimentos que comprovou que o átomo, na verdade, ele se dividia em partículas carregadas, né? Que o átomo continha cargas. Então, ele disse que o átomo era uma esfera de carga positiva e que na superfície dessa esfera existiam partículas de cargas negativas, que eram os elétrons, e que esse modelo se parecia com o pudim de passas. Então, a número 2 aqui, o átomo de Thomson, pudim de passas, ok? E, finalmente, Rutherford, ele fez um experimento em que ele bombardeava partículas alfa através de um elemento radioativo, que era o polônio, numa folha de ouro. E quando ele ia detectar com o detector essas partículas, ele via que algumas dessas partículas atravessavam direto e as outras eram desviadas. Com isso, ele concluiu que deveria haver um espaço vazio entre os átomos e por isso que algumas partículas conseguiam passar direto. E as que eram desviadas, como as partículas alfa tinham carga positiva, era porque elas se encontravam com algum núcleo de carga positiva também. Cargas iguais se repeliam. Então, ele propôs que o átomo é um núcleo positivo, mas que os elétrons circulavam em órbitas, como no modelo do sistema solar, certo? Nós temos ainda o modelo de Bohr, que não está aqui nessa questão, mas que nós iremos ver na próxima questão, então eu vou citar um pouquinho, tá? O que Bohr propôs? Ele só aperfeiçoou o modelo de Rutherford, certo? Porque partículas negativas, as partículas negativas que eram os elétrons, elas circulando, rotacionando ao redor do núcleo, pela física, elas deveriam perder energia e ser atraídas pelo núcleo. Então, ele propôs que realmente o átomo é um núcleo de carga positiva, só que os elétrons eles ficam distribuídos em níveis de energia, que são as camadas de energia. Então, aqui nós temos o modelo de camadas, certo? E que um elétron, ele pode, se ele receber energia, ele pode passar para um nível mais externo, né, de maior energia, e quando ele retornar, ele vai liberar essa energia na forma de luz, certo? Esse modelo aí é o modelo de Bohr, ok? E é o que explica, por exemplo, os nossos fogos de artifício, ok? Que são coloridos, né? Porque são diferentes sais formados por diferentes átomos. Cada átomo tem a sua energia. Então, se ele precisa de uma quantidade de energia, cada átomo precisa de uma quantidade de energia diferente para ser absorvida e é essa energia que vai ser liberada, como a energia está associada a diferentes cores, por isso que a luz, as cores são diferentes nos fogos de artifício. Com base nisso, nós podemos responder a questão número 2. Um teste de laboratório permite identificar alguns cátions metálicos
ao introduzir uma pequena quantidade do material de interesse em uma chama de bico de Bunsen para, em seguida, observar a luz emitida. A cor observada é proveniente da emissão da radiação eletromagnética ao ocorrer a mudança de fase sólida para a fase líquida do elemento metálico? Não, né? Não ocorre uma mudança de fase. B. Combustão dos cátions metálicos provocada pela molécula de oxigênio na atmosfera? Também não, né? Esses sais, eles não entram em combustão. Eles recebem energia, né? E liberam essa energia depois, como a gente viu antes. C. Diminuição de energia cinética dos elétrons em uma mesma órbita na eletrosfera atômica. Diminuir a energia cinética quer dizer que energia cinética é relacionada ao movimento. Então, quer dizer que os elétrons iam perder movimento, perder velocidade. Falsa também. Letra D. Transição eletrônica de um nível mais externo para outro mais interno na eletrosfera atômica. É o que nós acabamos de ver, né? Essa é a nossa resposta certa, ok? E a última, promoção dos elétrons que se encontram no estado fundamental de energia para níveis mais energéticos. Essa não pode ser justamente pelo fato de que quando eles produzem a cor, o elétron está voltando, certo? Para o nível mais interno. E aqui está falando o contrário, ok? Questão número 3. São definidos 4 espécies de átomos neutros em termos de partículas nucleares. O átomo 1 possui 18 prótons e 18 nêutrons. Então, o átomo 1, vou chamar ele de X, certo? Ele tem número atômico 18 e ele tem 21 nêutrons. Então, se eu somar prótons mais nêutrons, eu tenho a massa, certo? Que no caso aqui é 39. O átomo 2, que eu vou chamar de Y, ele tem 19 prótons. Então, vou botar aqui o número atômico. E 20 nêutrons. Então, se eu somar, tenho a massa. O átomo 3, vamos chamá-lo de Z, tem 20 prótons. E massa também vai ser 39 pela soma. Finalmente, o átomo 4, que eu vou chamar de W, 20 prótons. E a massa vai ser 40, né? Somando prótons mais nêutrons. Então, vamos agora analisar as alternativas. Os átomos 3 e 4 são isóbaros. Isóbaros, vamos só lembrar aqui, ó. Isótopos, P de prótons. Isótonos, N de nêutrons. Isóbaros, A representa a massa, né? Massa é igual a prótons mais nêutrons, ok? E ainda temos os isoeletrônicos. Então, os átomos isóbaros têm o mesmo número de massa, isótopos, mesmo número de prótons, isótonos de nêutrons, ok? Então, ele está dizendo que 3 e 4 têm o mesmo número de massa, mas a gente vê que não. Aqui eu tenho 39 e aqui 40, ok? 2 e 3 são isoeletrônicos. Isoeletrônicos quer dizer que tem o mesmo número de elétrons. Ele está dizendo que essas espécies são neutras, então elas têm o mesmo número de prótons e elétrons. Então, Y, que tem 19 prótons, também tem que ter 19 elétrons. E Z, que tem 20 prótons, tem 20 elétrons. Então, essa é falsa. 2 e 4 são isótopos, mesmo número de prótons. Não, né? 19 e 20. Quer dizer, 19 e 20, né? 4 é esse aqui. Letra D. Os átomos 1 e 2 pertencem ao mesmo período na classificação periódica. Se nós formos conferir, o 18 o átomo 18. Ele é o argônio, se eu não me engano, e o 19 é o potássio. O potássio está um período abaixo na tabela periódica. É só a gente conferir lá, ok? E por último, 2 e 3 possuem o mesmo número de massa.
Sim, ó, 39 e 39. Então, essa é a resposta verdadeira, ok? Questão número 4. A partícula formada por 30 prótons, 33 nêutrons e 28 elétrons constitui Então, uma partícula X tem 30 prótons. Então, vou botar aqui o número atômico é igual a 30. 33 nêutrons. Então, eu posso achar a massa, que é a soma de prótons mais nêutrons. 30 mais 33 é igual a 63. E tem 28 elétrons. Se ela tem 28 elétrons, ela tem mais prótons do que elétrons, né? Então, cargas positivas são prótons, elétrons são cargas negativas. Como ela tem 2 prótons a mais, então ela tem a carga mais 2. O átomo no seu estado fundamental, ele deveria ter o mesmo número de prótons e o mesmo número de nêutrons. Então, aqui se tem, o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. Se aqui nós temos elétrons a menos, quer dizer, então, que esse átomo perdeu o elétron, ok? E porque ele perdeu carga negativa, então ele fica com carga positiva, certo? E quando ele tem carga positiva, todo átomo com carga positiva vira um íon chamado de cátion, certo? Então, ele é um cátion e ele é bivalente porque ele perdeu 2 elétrons. Então, bi de 2, certo? Então, nossa resposta correta é a letra A. Vamos para a questão número 5 agora. As ligações químicas das substâncias potássio, ácido clorídrico, cloreto de potássio e gás cloro são, respectivamente. Se nós olharmos na tabela periódica, o potássio está no grupo 1. Ele é um metal alcalino. E então, se a gente tem uma substância que é formada só por um metal, então nós temos uma ligação metálica. Então, a gente já pode eliminar aqui as 3 primeiras alternativas. HCl. Sempre que nós temos uma substância formada por 2 ametais ou por um ametal mais o hidrogênio, nós temos uma ligação covalente, certo? Essa aí, no nosso caso, HCl, né? Vamos ver se ela é covalente apolar ou polar. Eu tenho 2 substâncias, 2 átomos diferentes aqui. Sempre que eu tenho 2 átomos diferentes, eu tenho um que é mais eletronegativo que o outro. Isso quer dizer que ele puxa os elétrons mais próximos para ele. Como elétrons são cargas negativas, esse átomo que puxa mais os elétrons vai ficar com uma carga parcial negativa e o outro com uma carga parcial positiva, certo? Então, nós temos separação de cargas, então essa molécula é polar. Podemos também, ó, eliminar essa, mas vamos conferir as outras. KCl é formada por um metal e um não metal. Nesse caso, metal mais não metal, ligação iônica, sempre, ok? Cl2 são 2 átomos de cloro, né? Ligação covalente, porque são ametais. E como eles são iguais, eles têm a mesma força para puxar os elétrons, ou seja, eles têm a mesma eletronegatividade, então não vai haver separação de cargas. Por isso a molécula é apolar. Letra E é a nossa resposta. Questão número 6. Sabe-se que um tipo importante de ligação que mantém as bases nitrogenadas ligadas ao DNA são circuladas na figura a seguir. Observe o desenho a seguir. Essas ligações são do tipo... Então, aqui nós temos ligações intermoleculares, porque nós temos 2 moléculas aqui, ó. Essa primeira molécula aqui, que é a molécula da adenina, uma das bases nitrogenadas, né, que faz parte do DNA. E aqui nós temos outra molécula, que é a tinina.
são duas moléculas diferentes, né? E a gente vê que há uma interação entre essas moléculas que está circulado aqui, né, na própria figura. Então, são interações intermoleculares entre as moléculas, ok? E existem 3 tipos de interações intermoleculares. A gente já poderia aqui descartar, ó, covalente apolar, covalente polar e iônica. Por quê? Porque essas 3 ligações são intramoleculares, ocorrem dentro da própria molécula. E aqui a gente está vendo 2 moléculas diferentes, ok? Agora, dessas ligações que sobraram, o que é a ligação de hidrogênio? A ligação de hidrogênio ocorre sempre que eu tenho hidrogênio ligado ao átomo de flúor, ou ao átomo de oxigênio, ou ao átomo de nitrogênio. E aqui ó, nós temos o hidrogênio ligado ao nitrogênio, certo? Então, aqui nós temos uma ligação de hidrogênio. É a interação que está sendo representada aqui, ok? Letra B, então, a nossa resposta. Vamos lá, para a próxima questão. O gás presente nas bebidas gaseificadas é o dióxido de carbono. O aumento da pressão e o abaixamento da temperatura facilitam a dissolução do dióxido de carbono em água. Que tipo de interação intermolecular ocorre primeiro entre as moléculas de dióxido de carbono, depois entre as moléculas de água e, por último, entre o gás carbônico e a água, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar aqui moléculas de gás carbônico. Então, temos desenhado. O oxigênio é mais eletronegativo, então cada oxigênio vai puxar o par de elétrons na sua direção. Como essas direções estão em sentidos opostos, né, esses vetores se anulam. Então, não vai haver separação de cargas. E essa molécula é apolar, ok? Toda molécula apolar tem um tipo de interação que é o dipolo induzido, que também pode ser chamado de interações de London, ok? Então, entre 2 moléculas de CO2, o que ocorre é o dipolo induzido, certo? Então, ó, podemos cortar ó, essa aqui e essa aqui, porque sabemos que é o dipolo induzido entre as moléculas de CO2 e entre as moléculas de água. Como a gente falou anteriormente, sempre que nós temos o hidrogênio ligado aos átomos de flúor, oxigênio ou nitrogênio, nós temos ligação de hidrogênio. E o que é uma ligação de hidrogênio? Aqui no caso, por exemplo, tanto o flúor quanto o oxigênio quanto o nitrogênio, eles sempre vão ter pares de elétrons sobrando, certo? Pares de elétrons disponíveis. Como que ocorre a interação de ligação de hidrogênio? Esses pares de elétrons que são negativos vão interagir com o hidrogênio de outra molécula, ok? Então, entre as moléculas de água ocorre ligação de hidrogênio. Não podemos eliminar nenhuma questão ainda. Agora, e entre o CO2 e uma molécula de água? O que acontece? Qual é a interação que existe entre os dois? O oxigênio aqui também tem par de elétrons disponíveis. Então, esse par de elétrons pode interagir com o hidrogênio da molécula de água também, formando uma ligação de hidrogênio. Então, o CO2 não forma ligação de hidrogênio entre as moléculas de CO2, mas com a molécula de água ele pode fazer, ok? E isso que faz com que ele seja solúvel na água. Então, nossa resposta, letra E. Vamos resolver então a nossa última questão de hoje, considerando a equação química Cl2O7 mais 2NaOH mais 2NaClO4 mais H2O. Os reagentes e os produtos, respectivamente, pertencem respectivamente às funções. Então, vamos lá. Cl2O7. Nós temos aqui um elemento binário,
ou seja, formado por dois elementos químicos, em que o mais eletronegativo é o oxigênio. Sempre nesse caso, nós temos um óxido, ok? NaOH. Nós temos aqui um metal, mas o nosso ânion é o OH, é uma hidroxila. Sempre que nós temos uma hidroxila com o ânion, nós temos uma base ou hidróxido, ok? Depois, NaClO4. Nós temos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de hidroxila, de OH-. Sempre que eu tenho um elemento que não contém essas duas espécies, nós temos, então, um sal, ok? E, por último, a água. Mais uma vez, um elemento binário, em que o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, mais uma vez, nós temos um óxido, ok? Então, nossa ordem: óxido, base, sal, óxido. Letra A é a nossa resposta. Então, esse foi o nosso último exercício de hoje. E eu acho que é a nossa última semana de videoaulas. Então, não vejo vocês na semana que vem. Vejo vocês o ano que vem. Até lá.